bom, irmãos, a presença de Deus é real ao nosso meio. Marcos capítulo 5, versículo 1. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Você que achar antes aí, ajuda seu irmão a encontrar, para nós lermos juntos a palavra de Deus. Marcos capítulo 5, versículo 1. Amém, irmãos? Diz assim: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. Saindo logo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Oh, glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, nós acabamos de ler a tua santa palavra, e nós sabemos que o Senhor já falou com a gente aqui através dos louvores, através das orações, e pedimos que fale ainda mais por intermédio desta palavra, aquilo que nosso coração precisa ouvir. Fala enquanto estiver pregando, toca, cura, liberta, transforma e faz maravilhas. Amém. Pode sentar, irmãos. Dá uma salva de palmas para Jesus, bem alegre. Glória a Deus. Veja, Jesus vai estar aqui na aldeia de Gadara. E quando ele chega ali, ele vai encontrar um clima pesadíssimo de opressão diabólica, de demônios que operavam naquele lugar, que agiam ali. Depois eu vou explicar por quê, que eles tinham tanta liberdade de agir naquele lugar, mas a operação deles ali deixou aquele lugar perturbado, e eles fizeram um trono na vida deste homem aqui, que a Bíblia não diz o nome dele, mas a Bíblia fala que ele estava numa condição precária. O homem morava no cemitério, o homem se cortava todo com pedras, não vestia roupa, andava gritando noite e dia, e já tinham tentado prender ele com cadeias, com grilhões, com algemas, mas aqueles demônios quebravam tudo. E o homem andava vagueando como um monstro naquele lugar.
Mas a Bíblia diz que quando Jesus coloca o pé naquela terra, todos aqueles demônios vão agora se estremecer e vão reconhecer a autoridade do poder de Deus, e vão ir correndo até onde Jesus está e vão se prostrar e vão clamar por misericórdia e vão dizer: por favor, não nos tire daqui, não nos mande para o abismo antes do tempo. Viesse nos atormentar agora, ainda não é o tempo, porque Jesus já tinha dado a ordem: larguem este homem, saiam do corpo desse homem. E a palavra de Deus então ela diz que Jesus liberta aquele homem. E quando Jesus liberta aquele homem, os demônios, ainda querendo permanecer naquela região, eles vão dizer: já que temos que ir embora do homem, deixa a gente entrar nos porcos. E eles vão e entram nos porcos e lançam os porcos no mar. E quase 2.000 porcos morrem, porque foram possuídos pelos espíritos malignos. E quem viu isso ali vai correndo para a cidade, que era uma região de campo. Então quem vê que está acontecendo isso, eles correm para a cidade e vão chamar as pessoas da cidade. E quando chegam, agora eles têm uma surpresa ainda maior, porque eles estavam surpresos ao verem os porcos caindo no meio do mar. Mas agora eles vão ficar surpresos porque vão ver o homem endemoniado, que era endemoniado, agora sentado, vestido, num perfeito juízo. E não precisou de algemas, não precisou de colocar numa cela, numa cadeia. Somente a presença de Jesus libertou aquele homem. E agora o homem está ali normal, conversando com Jesus. E Jesus é convidado a se retirar da região. Coisa muito triste, mas eles dizem: retira-te daqui, vai embora daqui, porque estavam assombrados. E quando a gente é maravilhado com algo de Deus, não é para nos afastar do Senhor, mas é para nos aproximar. Mas o povo não entende, porque havia uma situação ali que eu vou explicar daqui a pouco. E Jesus, ao ir embora, ele vai falar para aquele homem que era endemoniado: vai para sua casa, vai para os seus, e fala para eles do que Deus fez na sua vida. Porque o homem queria acompanhar Jesus. Jesus disse para ele: não, você precisa ficar aqui, porque a sua vida vai ser um testemunho de vitória nessa cidade e em todas as outras que estão ao redor do mar da Galileia. Tinham 10 cidades chamadas Decápolis, e o homem sai pregando e testemunhando. E ali tinham ouvido falar da situação miserável que ele tinha. Tinha muita gente ali com medo dele, mas agora quando vê ele restaurado e renovado, as pessoas elas vão reconhecer, oh aleluia, o poder de Deus na vida daquele homem, porque é isso que Jesus faz quando ele chega, quando ele entra numa vida, numa situação, numa casa e numa história. E eu acredito que que nós temos muitas situações onde nós precisamos que Jesus entre, sim ou não? Nós temos pessoas que nós precisamos que Jesus entre na vida delas. Então não perca a sua fé diante da impossibilidade, diante da miséria que você vê na vida de alguém, diante da situação complicada que você está assistindo acontecer. Não se desanime por causa disso. Nós vamos dizer: Jesus, se faça presente, porque a presença de Jesus transforma aquilo que o homem e que a mulher não têm condições de transformar, seja na sua vida, seja na sua casa, seja na sua saúde, seja nas suas finanças, onde quer que haja algo difícil, impossível, Jesus presente, ele muda todas as situações. Amém? Então nós vamos aprender aqui algumas coisas muito importantes. Primeiro, o que o diabo faz na vida de uma pessoa? Veja só, o homem morava nos sepulcros. O diabo tira o homem de dentro de casa para fazer ele morar no cemitério. Família é lugar de vida, é lugar de movimento. É certo que às vezes esse movimento tem um estromba para lá e para cá, mas faz parte. Ninguém em sã consciência vai trocar sua casa para ir morar no silêncio e na solidão onde estão os mortos. Mas o demônio faz isso. O demônio faz isso hoje com muitas pessoas. E talvez você diga: pastor, eu não conheço ninguém que mora no cemitério. Graças a Deus. Mas tem muita gente que deixou a sua casa para ir morar no sepulcro, chamado adultério, chamado prostituição, chamado drogas.
Tem muita gente que deixou sua casa para ir morar no sepulcro do vício das bebidas alcoólicas. Deixou a alegria, o calor da família para ir para a escuridão, para o frio, aonde impera a morte. É isso que o diabo faz. O diabo fez com que aquele homem também tivesse uma força sobrenatural, mas não para o bem, sim para o mal. Porque prenderam ele com grilhões e cadeias, mas os demônios faziam ele quebrar tudo. Você já observou que tem gente que tem muita força para fazer o que é errado? Tem gente que tem muita força, muita disposição. Eu conversava com uma determinada pessoa algum tempo atrás, e a pessoa me dizia que estava andando de madrugada, daqui do Novo Cruzeiro até no bairro Sion, ia e voltava a madrugada inteira, passando aqui pela BR, subia aqui, depois descia, voltava a madrugada inteira. Que força é essa? É a força demoníaca da perturbação maligna. E tem gente que tem muita força mesmo para fazer tudo que é errado, mas não é uma força do bem, é uma força do mal. O diabo faz isso na vida das pessoas. A Bíblia diz aqui, olha, que aquele homem andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros. Um homem sem sanidade mental, um homem que vivia gritando, se autodestruindo. Porque imagina só, uma pessoa que clama. Clamar, gente, é gritar. Ele gritava de dia e gritava de noite. Não é que ele gritava uma vez de dia, outra vez de noite, não. Ele gritava durante o dia e durante a noite, ficava gritando direto. Imagina o pulmão desse homem, a garganta desse homem, estava tudo destruído. Mas o diabo não para por aí. Ele ainda faz o homem, olha só, ferir-se com pedras, autodestruição. O homem tentava se matar. O homem destruía a sua própria saúde. E é o que o diabo faz com muita gente. Faz a pessoa destruir seu próprio corpo de tantas formas. Faz a pessoa querer se matar. Isso são obras malignas. Mas um dia Jesus, ele passa naquele lugar. E quando Jesus passa, ele transforma. Diga glória a Deus. Quando Jesus passa, ele transforma. E tem uma outra situação que aquele homem estava. Veja aqui no versículo 15, que o homem vai estar vestido. Sabe por que ele estava vestido no versículo 15? Porque aquele homem já fazia tempo que não usava roupas. O que é isso? É expor a pessoa à humilhação pública. Deus não criou o ser humano para ser chacota do outro, para ser humilhado, para ser exposto. Deus criou o homem e a mulher para ser honra. Foi a coroa da criação. Deus criou o homem e a mulher para ter honra, para andar de cabeça erguida para lá e para cá. Agora o diabo pega esse homem e faz ele ficar nessa situação vergonhosa, expondo o seu corpo para todo mundo ver da pior maneira. Que coisa triste. Mas Jesus passa por aquele lugar. E quando Jesus entra, ele transforma tudo. Amém? Igreja, entende uma coisa. Onde Jesus entra, ele transforma. Onde Jesus passa, ele muda as situações, os ambientes e as realidades. Por isso que não tem jeito de alguém dizer assim, eu tenho Jesus, mas a vida continua da mesma forma. Não vai ficar. Se tem Jesus de verdade, a vida é transformada. Muitas vezes radicalmente, outras vezes por etapas, por processos, mas ninguém que realmente teve um encontro com Jesus vai ficar do mesmo jeito. Nenhuma pessoa, nenhuma casa, nenhum lugar que Jesus entrou vai permanecer da mesma maneira. Então, quando Jesus entra ali naquela aldeia, tudo aquilo que as pessoas não puderam fazer por aquele homem, porque eles tentaram, tudo aquilo prendeu, tentou deixar ele dentro de casa, até mesmo para evitar ele se matar, ou matar alguém. Tudo isso foi em vão, mas quando Jesus chega, todo esse poder maligno, toda aquela violência, toda aquela maldade se prostram aos pés de Jesus. E volto a dizer o que eu disse agora há pouco, Jesus não precisou de algemas nem de correntes, foi apenas com a sua presença e com a sua palavra. Quando Jesus entra, meus irmãos,
Sabe o que acontece? Aquilo que você e eu, por muitos anos, tentamos fazer para mudar a vida de alguém, para transformar a realidade do outro, para entrar na mente, no coração de um familiar nosso e fazer ele ver as coisas diferentes. Tudo aquilo que a gente tentou na nossa própria vida vencer sozinhos, usando a nossa força, a nossa vontade, a nossa inteligência, e não deu certo. Quando Jesus está presente, quando Ele entra, quando Ele age, tudo funciona da melhor forma, da melhor maneira. Aleluia! E você pensa, meu Deus, eu levei tanto tempo, eu gastei tanta energia, eu investi tanto para mudar isso, e de repente tudo se muda assim. É verdade, quando Jesus entra na causa, meu irmão, minha irmã, Ele simplesmente resolve. Se você tem uma causa, eu vou levantar as duas mãos, porque eu tenho muitas causas. Eu vou te pedir para levantar a tua mão e agora, porque nós vamos orar. Ainda sentado mesmo, diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. O Senhor me conhece, o Senhor sabe a gravidade dos meus problemas e as impossibilidades das minhas causas. Senhor, o Senhor sabe que eu estou lutando, que eu estou esforçando, que eu estou dando o meu melhor para vencer essa situação, mas já fugiu do meu alcance. Eu me encontrei com a impossibilidade, mas eu sei, Senhor, que aquilo que os meus grilhões, que as minhas cadeias, que a minha força não consegue resolver, o Senhor resolve. Não por força, nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Eu coloco agora todos esses problemas, todas essas causas nas Tuas mãos. Resolve para mim, Jesus, porque eu já não posso mais. Amém. Aleluia. Jesus ouviu o nosso clamor, amém? E nós vamos testemunhar aqui, porque Deus conhece o que é a causa para cada um de vocês. Para um é enfermidade, para outro é situação financeira, para outro é família, seja qual for, meu irmão, Jesus já pegou. Fica tranquilo, Deus está trabalhando nisso, amém? E aí, o mal se prostra quando Jesus chega. E aqueles espíritos malignos, eles vão dizer: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus. Usando o nosso termo aqui em português, eles vão falar assim: pelo amor de Deus, por favor, pela misericórdia de Deus, não nos mande embora, não nos atormentes. Porque Jesus já tinha dito: sai deste homem espírito imundo. Quando Jesus mandou eles saírem, mandou eles ir para o abismo. Mandou eles irem para o abismo. Eles sabem que o abismo é o pior lugar que existe no universo. Eles não queriam ir para lá. E aí Jesus vai perguntar: qual é o teu nome? Eles vão dizer: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Sabe quando os demônios formam uma legião? É quando tem vários demônios fracos, que não conseguem perturbar a pessoa do jeito que eles querem sozinhos. Então eles vão dando mão para outros, para eles ficarem mais fortes. Mas vários demônios fracos. Deixa eu te explicar isso aqui. Demônios diferentes que fazem coisas diferentes se unem para formar uma legião para destruir uma vida por completo. Espíritos que levam pessoas para as drogas, outros para a violência, outros que aprisionam na prostituição, no adultério, outros que levam a pessoa para a feitiçaria. Eles sozinhos, eles não conseguem muita coisa. Mas aí eles pegam um e outro e vão juntando. Aí é quando você observa que uma pessoa, uma situação, está dando tudo errado, está afundando. E quando a pessoa olha assim e fala: não, já afundou tudo. Aí vem a notícia que afundou mais ainda, em outras coisas. Porque é uma legião de demônios. Demônios agindo em diversas áreas juntos. Oh meu Deus, são muitos. Mas Jesus é um só, e quando Ele chega, Ele coloca tudo por terra. Amém, irmão? Amém? Quando Jesus chega, Ele põe tudo por terra. E veja só, rogava-lhe que não os enviasse para fora daquela província. Por que os demônios não queriam sair dali? Porque ali tinha o que eles gostavam.
porque ali fazia a vontade deles. Essa região de Gadara, meus irmãos, era pertencente a Israel. Só que ali tinha muito estrangeiro. Tinha gente de várias nações ali. E essas pessoas de outras nações levaram para ali idolatria e feitiçaria e culto a demônios. Ali tinha muito sacrifício em altares pagãos, onde ofereciam, sabe qual era uma das principais ofertas que eles ofertavam para as entidades lá em Gadara? Sabe qual é? Porcos. Uma das principais ofertas que eles apresentavam em Gadara para as entidades, para os deuses romanos, para os deuses gregos, eram os porcos. Coisa que era abominável aos olhos de Deus. Que Deus disse para os judeus: nem coma. Isso é lei, tá, pessoal? Não é para hoje. Hoje nós estamos na graça, nós não somos judeus. Então, come a sua carninha de porco abençoada em nome de Jesus. Porque senão sai alguém e fala assim: pastor pregou na igreja que não pode comer carne de porco. Não, meus irmãos. Mas voltando aqui para o tempo dos judeus, Deus disse para os judeus: não comam carne de porco. E agora aqui tem uma região que pertence a Israel, uma região da terra dos judeus, onde não somente eles tratavam de porcos, criavam porcos, mas eram usados esses porcos para ofertar aos falsos deuses. Por que os demônios não queriam sair dali? Porque isso agradava os demônios, porque isso dava força para os demônios, porque isso chamava os demônios, porque era a porta para os demônios. E aqui eu aprendo algo muito interessante e muito importante para a nossa vida. Nós temos que olhar para a nossa vida e para a nossa casa e começar a fazer um exame. Se não tem ali na nossa vida, na nossa casa, se não tem porcos também. E quando eu falar porcos agora, não pensa mais no animal, pensa em tudo aquilo que desagrada aos olhos de Deus. Todo tipo de prática, de palavra, de objetos, de coisas que não agradam aos olhos do Senhor, nós precisamos remover da nossa casa. Porque muitas pessoas recebem oração, muitas pessoas recebem unção, vêm no culto e ficam felizes, mas há pontos de apoio de demônios dentro das suas casas. E às vezes esses pontos são objetos, mas muitas vezes, na maioria das vezes, são atitudes. Porque se eu venho para o culto e glorifico a Deus e oro e louvo a Deus, mas chego na minha casa e começo a falar palavrão, eu estou criando porco dentro da minha casa. Se eu estou na igreja feliz, glorificando, orando, mas chego em casa e estou com espírito de violência, eu estou espancando um e outro, quando não na mão, mas com palavras, eu estou atraindo para minha casa espíritos malignos. Quando na minha casa eu escuto aquelas músicas sujas, imorais, eu estou chamando demônios para minha casa. Quando na minha casa eu abro meu computador, meu celular ou televisão mesmo e assisto filmes imundos, filmes de bruxaria, de imoralidades e de outros assuntos que eu sei muito bem que não agradam a Deus, eu estou abrindo portas para que demônios fiquem na minha casa. E o que acontece é o quê? Orações e orações e jejuns e campanhas e clamores, que tudo isso é importante, são armas espirituais. Mas no final da história a minha vida não se resolve, eu fico naquele bate e volta. Eu me sinto muito bem na presença de Deus, mas quando eu volto para casa a minha vida está na pior, porque às vezes tem porco dentro da minha casa e esses porcos são apoios para demônios. É por isso que muito demônio não quer sair da vida da pessoa, não quer sair da casa, expulsa, sai no momento, mas depois volta, porque tem ali coisas que eles estão gostando. Mas essa noite Deus está dizendo para você nessa palavra: tire os porcos da sua casa. Tire tudo aquilo que não agrada aos olhos do Senhor, da sua vida, da sua casa física, mas daqui também, ó, dessa casa chamada coração. Amém? Porque quando o coração de uma pessoa está cheio de ódio, está cheio de raiva, está cheio de ira, está cheio de inveja, está cheio de soberba, está cheio de vaidade, está cheio de tanta coisa ruim, nós sabemos que esses sentimentos também atraem demônios para essa casa, que é casa-coração. Então, igreja, tome cuidado. Por isso que os demônios não querem sair dali. Nós chamamos isso de legalidade, nós chamamos isso de dar brecha, nós temos tantos nomes para isso.
mas o importante é fazer uma limpeza. E se você não sabe, talvez você fica perguntando, mas pastor, eu não sei exatamente o que tem na minha vida que possa estar sendo força para esses espíritos malignos. Então você vai pedir o Espírito Santo de Deus. Se tem algo que você acredita que eu possa te ajudar, te orientar, me pergunte, que eu vou ter toda a satisfação de te ajudar. Mas se você não sabe ou é algo que você não queira compartilhar, pergunta ao Espírito Santo e peça: Espírito de Deus, me mostra o que tem na minha vida e na minha casa que está sendo porta para demônios. Amém, igreja? E aí o que acontece? Os demônios, eles entram nos porcos, e haviam quase 2.000 porcos ali, e esses porcos vão cair no mar e vão morrer. Imagina só, meus irmãos, que situação. Era exatamente isso que os demônios queriam fazer com aquele homem, e não puderam fazer, e eles fizeram com os porcos, porque era justamente os porcos o ponto de apoio daqueles demônios. E agora Jesus permite, os demônios vão, os porcos se afogam no mar, as pessoas fogem com medo daquela situação, e aí quando voltam para essa região, vindo da cidade, eles vão ver algo extraordinário que acontece. Aleluia! Veja só, foram ter com Jesus, versículo 15, e viram o endemoniado, o que tivera a legião. Aleluia! Aquele homem já não tinha mais a legião, porque quando Jesus entra, ele liberta. Não tem como ter dois moradores numa mesma casa, espiritualmente falando. Não tem como eu estar com o Espírito Santo e estar com o demônio ao mesmo tempo. Ou eu tenho o Espírito Santo, ou eu estou com o Espírito maligno. Ou o Espírito de Deus habita em mim, ou não. Então não tem essa coisa, se hoje eu estou com o Espírito Santo, amanhã eu estou com o demônio, depois de amanhã eu estou... Não, irmãos. Deus não divide território com ninguém. É ele ou não. Então, quando Jesus entra na vida do homem, não tem mais lugar para demônios. Os demônios, eles saíram, e aqui a Bíblia vai dizer que o que tivera a legião, tivera fala do passado, não tem mais. Aleluia! Quando você se encontra com Jesus e Jesus entra na sua vida, não tem mais lugar para o espírito maligno no seu coração, tá bom? E aí, assentado, um homem que andava de dia e de noite perturbado, agora ele está quieto, ele está assentado. Veja os processos que Jesus liberta e transforma a vida da pessoa. Uma pessoa sem direção, sem orientação, uma pessoa perturbada, quando ela recebe Jesus de verdade, ela recebe a paz que vem de Deus. Oh, aleluia! Quando Jesus entra, ele traz a paz que é do céu, meus irmãos. O homem que ficava louco para lá e para cá, agora ele está quieto, ele está sossegado, ele está em paz. Receba essa paz do Senhor, viva essa paz do Senhor. Creia que Deus vai dar essa paz para esse parente seu que é perturbado, que é desassossegado, em nome de Jesus. Deus leva essa paz para esse coração, para a sua família. Oh, glória a Deus! E aí, olha só. O homem está assentado, vestido. O Senhor traz paz e restaura a honra. Restaura a honra. Agora aquele homem não estava mais exposto. As suas vergonhas não estavam mais expostas para ninguém. Ele estava vestido. Ele podia entrar e sair onde quer que ele estivesse, que ele não seria mais olhado de maneiras ruins e malignas. Não precisava se sentir envergonhado mais. É isso que Deus faz. Enquanto o diabo humilha o homem, Deus vem para levantar e honrar a vida desse homem. Eu não sei se em alguma situação da sua vida, da sua família, o diabo tem humilhado, mas Deus está aqui para dizer para você que o propósito de Deus não é que você viva humilhado, que a sua família viva humilhada, mas que você tenha a honra de andar de cabeça erguida por onde quer que você tiver que andar. Aleluia! Vestes, vestes em perfeito juízo, restauração mental, restauração psicológica. O quanto o diabo destrói, irmãos, a mente das pessoas, o quanto o diabo perturba os pensamentos, o quanto o diabo tira a paz da mente da pessoa, mas Deus, quando ele entra, ele cura a mente, ele restaura a capacidade de raciocínio, e ele muda a mentalidade. Mudar a mente é o que? Transformar o psicológico, entrar a curar as feridas emocionais.
Mudar a mentalidade é fazer essa pessoa ver o mundo de uma forma diferente, de acordo com o plano que Deus tem para a vida dela. É isso que Jesus fez na vida deste homem. Agora eles têm perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e aos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Em um primeiro momento parece que pediram para Jesus ir embora, porque ficaram muito assustados. É uma parcela dessa situação, mas não é tudo. Porque muitos que estavam ali tiveram contato com a santidade de Jesus, mas não queriam parar com as práticas que eu citei aqui, com as práticas de sacrificar os demônios. Não queriam parar com seus pecados, com as suas imoralidades, porque muitas dessas práticas de sacrifícios tinham imoralidade junto. Então eles sabiam, a presença de Jesus é muito santa para nós, é melhor que ele vá embora. Qual seria a atitude inteligente desse povo? Quer saber, pessoal? Tudo isso que a gente anda fazendo por aqui só trouxe derrota para a nossa região, só trouxe miséria para Gadara. Então, já que Jesus entrou e transformou, nós agora vamos querer Jesus conosco aqui. Teve outros lugares que Jesus passou que eles não queriam deixar Jesus embora. Quando Jesus passa em Samaria, eles não queriam deixar Jesus embora. Jesus precisa dizer, não, eu tenho que ir para outras cidades também. Mas aqui nesse lugar eles mandam Jesus embora, porque eles não querem conviver com a santidade transformadora de Jesus. Isso é muito triste quando alguém tem contato com o milagre, tem contato com a graça de Deus, tem contato com o poder de Deus, mas não permite que esse Deus permaneça na sua vida. Jesus, ele quer não só transformar, libertar, curar e prosperar. Ele quer fazer morada na nossa vida, morada no nosso coração, morada na nossa casa. Ele quer ser o rei da nossa história, sentar-se no trono. Eu disse no começo da mensagem que os demônios fizeram um trono no coração desse homem, mas agora esse homem tem o seu trono ocupado pela presença de Jesus. Porém, Gadara não vai aceitar Jesus sentar no trono da vida deles. Você aceita Jesus como Senhor da sua história? Isso quer dizer que nós temos que estar dispostos a renunciar a nós mesmos, a mudar a nossa conduta, a nossa forma de vida, porque a presença de Jesus é santa, e essa santidade vai entrar e vai nos envolver, e vai nos confrontar com os nossos pecados, e nos conduzir ao arrependimento. E quando nós aceitamos nos arrepender, essa santidade nos transforma e nos aproxima ainda mais da beleza, da bondade e da graça desse Jesus. Não manda Jesus embora não, fica com ele, tá bom? Aleluia! E aí, meus irmãos, agora Jesus então vai, porque Jesus não obriga ninguém. Jesus não invade território de ninguém. Jesus, ele não pressiona ninguém para servir a ele. Quem faz isso é o diabo, irmãos. Quem arromba a casa, quem arrebenta a janela, quem passa por brecha, é o Satanás. Jesus não. Jesus até com a igreja dele, quando certa igreja lá de Apocalipse não queria a presença de Jesus, Jesus fica do lado de fora. Mas ele não desiste da igreja, ele está ali, ele diz isso, que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele ceará comigo. Amém? Apocalipse capítulo 20. Então Jesus, ele não vai obrigar ninguém a querer a presença dele. Não me querem, tudo bem, eu vou me embora. E aí o homem está tão feliz, o ex-endemoniado, está tão abençoado, está tão querendo Jesus, que ele diz, eu vou com o Senhor. Jesus diz, não, Deus tem um plano diferente na sua vida, você não vai me seguir, você vai ficar aqui. Mas como assim, Jesus? Eu vou ficar aqui nesse lugar esquisito, ninguém te quer, todo mundo te mandou embora. Jesus vai falar, você será um instrumento de Deus para a transformação desse lugar. E aquele homem é mandado primeiro, vai para a tua casa, para os teus. Irmãos, restauração da família. Jesus restaura o homem psicologicamente, restaura a honra do homem, restaura a paz do homem, liberta o homem daquela perturbação de ficar sem direção. Mas faltava uma coisa, tinha alguém na casa dele chorando por ele,
tinha alguém na casa dele com saudades, tinha alguém na casa dele que há muito tempo olhava pela janela, pela porta, ficava olhando no portão esperando que dia que ele ia voltar. Tinha alguém lá precisando ser restaurado naquela casa. E então Jesus vai dizer: agora eu vou completar a obra, vai para a tua casa, vai para os teus e vai lá e mostra para eles o que é que eu fiz na sua vida. Irmãos, eu posso imaginar que alegria que foi quando aquele homem ele volta para casa, não mais como saiu, doido, perturbado, não. Agora ele volta tranquilo, com passos calmos, vestido, com um sorriso no rosto, e bate palma, e quando vão abrir, alguém não o reconhece, porque ele estava diferente, mas alguém começa a ver: mas quem é você? Eu sou fulano de tal. Mas é você mesmo? Sim, sou eu. O que aconteceu? Jesus se encontrou comigo e mudou a minha história, e a porta se abre, aquele homem entra, e tem abraço, e tem sorriso, e tem choro, e tem glórias para Deus, e a alegria foi restaurada ali naquela casa. A união foi restaurada, a comunhão foi restaurada. Eu não sei se ele tinha esposa, tinha filho, alguém da família tinha, porque Jesus fala: vai para a tua casa e para os teus. Ele tinha familiares esperando por ele, e agora Jesus traz ele de volta e harmoniza aquela casa, e a bênção alcança os familiares. Você está aqui nessa noite, e a sua vida será uma bênção também para a vida da sua família. Deus tem restauração para dentro da sua casa, Deus tem paz para a sua casa, Deus tem união para a tua casa, Deus tem libertação para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Você sai daqui hoje com essa unção, e essa unção de Deus te acompanhará, levando as bênçãos para a sua família, e o demônio que estava agindo lá já está batendo em retirada pelo poder desta palavra, em nome de Jesus. Aleluia! E meus irmãos, só que não para por aí. Veja o que vai acontecer aqui agora. Vai para a tua casa, anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi para casa, mas ele não ficou só em casa, porque a bênção de Deus é tão grande, Felipe, e toda a igreja, que a gente não aguenta guardá-la nem para nós sozinhos, e não aguenta manter ela só dentro da nossa casa. A bênção de Deus é tão grande que a gente começa a falar para o vizinho, a gente começa a falar na padaria, a gente começa a falar no ponto de ônibus, e a gente começa a falar, sabe, porque a mensagem é muito forte para ela ficar guardada só no coração ou só dentro das quatro paredes. Então aquele homem começa a anunciar em Decápolis. Tinha 10 cidades ali ao redor do mar da Galileia, e esse homem vai dizer naquelas 10 cidades quão grandes coisas Jesus fez na minha vida. Gente, vocês me conhecem, mas não conhecemos. Sim, vocês me conhecem. Eu era aquele homem que andava no cemitério, eu era aquele homem que andava igual um doido, igual um monstro, que todo mundo tinha medo de mim. Mas um dia Jesus me entrou na minha vida, me libertou, me transformou. Eu hoje sou uma nova criatura. Jesus colocou tudo em ordem. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho harmonia. Agora está tudo bem com Jesus. E todos se maravilhavam. Todo mundo ficou: mas que maravilha, mas que bênção, que Jesus maravilhoso é esse, nós queremos ele também. E em alguns capítulos adiante, Jesus volta para a região, e quando ele volta, as pessoas estão receptivas. Aleluia! Por quê? Porque esse homem foi o semeador da mensagem no coração daquelas pessoas. Sabe o que eu aprendo aqui? Aquela voz que o diabo tanto usou para assustar, para amaldiçoar, agora foi usada para glorificar a Deus. Aquele homem que tanto foi movimentado pelas trevas, agora é usado pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que Jesus faz na minha vida e na sua vida. Ele pega aquilo que o diabo estava destruindo e faz algo novo, maravilhoso, para engrandecimento do nome dele na face dessa terra. Aquilo que é luta na tua vida, aquilo que é problema na tua história, o Senhor ele entra e transforma isso, para que a sua vida seja não mais uma luta, não só mais um problema, mas que você, a sua história, sirva de testemunho para alcançar outros para o reino de Deus. Amém? Fica de pé, por favor, que eu quero orar com todos agora. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui neste lugar. Eu quero te pedir agora para colocar a mão sobre a tua cabeça. Aleluia. Senhor,
Tu sabes, a situação, a história de cada um de nós aqui